Sejam bem-vindas à Cúpula, muito mais que network. Aqui a gente se preocupa com desenvolvimento. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, Denise, a mulher mais requintada de todo o Vale do Itajaí. Explica pra gente um pouquinho quem é Denise. A Denise é uma empreendedora de mais de 50 anos que tem 2 unidades de uma clínica de estética, o Requinte. Requinte nasceu com qual propósito? Empoderar mulheres. Mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. Então essa foi a finalidade do Requinte. Uau! E o termo empoderada eu uso muito, inclusive, e eu sempre recebo algum apontamento, algum julgamento. Sim, com certeza. Por sempre. causa do empoderamento. E eu sempre tenho uma resposta padrão para isso já. E eu acredito que tu tenha a tua também. O empoderar mulheres não é colocá-las acima de qualquer coisa, mas é ajudar, empurrar. Vamos, Sim. vamos. Sim. Segura na minha mão, vamos juntos. Sim. Ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente. Eu tive uma conversa, inclusive, muito interessante com as meninas da Cúpula na última terça-feira, às 20 horas. E a nossa conversa foi sobre essa questão do empoderamento. O empoderar não quer dizer que a mulher seja melhor que o homem ou nada desse tipo. Cada um tem o seu próprio papel. Mas o empoderar é realmente fortalecê-la dentro do próprio poder que ela tem. Né? Até arrepio. E eu percebo cada vez mais, quanto mais eu te conheço, que a gente tem um propósito muito semelhante. Né? O Requinte hoje é uma unidade com 9 anos em Jurerê. 9 anos em Jurerê, 9 anos em Jurerê e 1 ano em Balneário. E assim, ele é uma potência, mas ele nem sempre foi grande. Na verdade era porque a gente já mentalizava, né? Sim, mas sim. Como foi esse começo? Como é para as empreendedoras que estão começando? O Requinte começou com 28 metros quadrados. Hoje nós somos a maior e mais completa clínica de beleza estética de Florianópolis, com 300 metros quadrados. Uau! Então ele começou pequenininho, em 1 ano e meio ele aumentou para 70 metros, depois para 120 e hoje são 300 metros quadrados. Hoje nós temos toda a parte de salão de beleza e clínica de estética com spa. Aqui em Balneário ainda não, mas no próximo ano também teremos com spa aqui. Aqui nós temos uma unidade com 120 metros quadrados, que conta com a parte de estética corporal, estética facial, maquiagem, cabelo e manicure e pedicure também, e um beauty bar. Nós criamos um universo um pouquinho diferente para mulheres. Por que os homens podem na barbearia e nós não? Então nós criamos esse conceito. Por que não um beauty bar? Você fica muito tempo na barbearia, Dedé? Mais ou menos. Mas tomo uma cervejinha, eu tomo um whiskyzinho sempre que vai, então. Nós temos a mesma coisa para nós mulheres. Por que só vocês podem? Isso é empoderar mulheres. E mesmo quando o namorado, o marido vai junto, a gente sempre vai ter um drink para oferecer para ele também. Sim, o máximo. E eu tenho essa mesma sensação. Em Minas é muito comum os homens se reunirem, né, para o futebol. Sim, o happy hour no final de tarde, a mulherada no salão de beleza, é excelente isso, gente. E depois a sauna. Não temos ainda, mas chegaremos lá. Não, e aí assim, a gente tinha muito isso, né? O homem sempre vai pro futebol e a mulher, ela acaba se fechando muitas das vezes. E eu tenho uma cultura muito forte no meu coração de que a mulher, ela se cura com outra mulher. Com certeza, com certeza. Assim como o homem se cura com outro homem. Ele precisa daquele momento de descontração com os amigos, onde não há cobrança, onde não há outra questão, até porque a mulher, ela foi feita para ser realmente auxiliadora idônea. Exatamente. Onde ela vai cobrar mesmo, ela vai te colocar para frente. Mas nesse ponto eu sentia essa questão. E todas as vezes que eu comecei ali, que eu fui me conectando com outras mulheres, eu voltava totalmente diferente. Né? Como se a gente conseguisse... Não, então te estabiliza. É como eu falo, a mulher, ela tem o dom não só com outra mulher, mas ao entorno dela fortalecer as pessoas. Uau. Então ela consegue dar uma palavra de apoio, ela consegue dar uma palavra de carinho. Às vezes a pessoa só quer um bom dia diferente. E a gente consegue isso. E dentro de um espaço onde a gente cuida de beleza, cuidar de saúde e bem-estar, ele é excelente. Uau! E assim, não é só um cuidado externo. Não. Cuidado interno também. A gente tem algumas terapias, como alinhamento de chakras, barra de axis. Então a gente tem cuidado interno. Porque não adianta te fortalecer por fora, nós não somos uma casca. E dentro como nós estamos. Sim. Então esse cuidado ele tem que vir de dentro. E você transmite exatamente assim uma força absurda. Uau. E quem olha pra você, né, quem conhece então mais ainda, te admira.
né? Para quem hoje está ali abrindo o seu salão, né? Hoje, recentemente, uma das minhas mentoradas me perguntou algo e eu fui e citei o seu nome. Eu falei, olha, eu acredito que ela seria uma excelente mentora para você. Né? E para quem está começando, está abrindo o teu salão, ou às vezes ainda nem abriu o salão, está fazendo atendimento em casa, o que você diria para essa pessoa? Não desista. Não desista. Não desista. Porque nada a gente consegue de um dia para o outro. Tudo é uma conquista. E para mim não foi fácil o requinte. Eu já fechei o requinte. Eu já pensei muitas vezes em fechar. Hoje não passa pela minha cabeça, mas eu já fechei há 3 anos atrás. Eu fechei ele por 4 meses. É porque veio desafios financeiros, aconteceram muitas coisas, e eu decidi fechar, não quero mais. Só que é o meu sonho, não era o sonho de mais ninguém, era meu. Então eu tomei posse do que era meu novamente, isso é meu, ele me pertence. E fui atrás, coloquei a vida em ordem, e um ano depois nós estávamos abrindo mais uma unidade. Então assim, ó, não desista, não desista. Não vai ser fácil, não vai. Você vai encontrar desafios, vai, e muitos. Vai ter gente para te botar para baixo, vai. Mas não desista e vai atrás de conhecimento. Quer abrir, vai atrás de conhecimento primeiro. Já abriu, volta da onde eu parei, como eu posso fazer para melhorar. E hoje eu faço muito isso. Hoje, tanto que a minha equipe ela é treinada para trabalhar, a gente trabalha muito em cima de marketing, de financeiro. Por isso, tu não pode levar o salão de beleza como uma brincadeira, ele é uma empresa. E uma empresa funciona como uma empresa. Independente se ela seja pequena, você trabalha sozinho ou não, é uma empresa e ela tem que funcionar de acordo com uma empresa. Sim. Uau! E quando surgem essas tempestades, né? Eu acho que são 2 momentos importantes. Sim. Como lidar com a tempestade e como lidar com o após a tempestade para o ego não subir. Exatamente. Como é isso para você? O antes e o depois. Não perca a tua essência. Tu não pode tirar do foco, tu não pode desfocar. Então segue naquele foco. Tá melhorando as coisas? Não, mas eu preciso manter isso para que eu chegue aonde eu quero. E é o que a gente tem feito, né? A gente enfrenta muitos desafios diários de contratação de equipe, mas a gente nunca desistiu. Então, às vezes, estamos no auge. Não dá para te, tô no auge, agora tá tudo bem. Não, tu nunca sabe o dia de amanhã. E numa situação que a gente está vivendo econômica, é mais complicado ainda. Então, tu nunca tem que estar muito preparado para tudo que tá por vir pela frente. Sim. Então, não perca o foco e não adianta subir para a cabeça. É pior. Uau! Uau! Essa conversa de hoje vão ser muitos momentos uau! E hoje, assim, dentro da gestão, qual que é o maior desafio que tu encontra, tanto em Jurerê quanto em Balneário? Dá muita diferença, inclusive, dos públicos? Dá, são públicos totalmente diferentes. Mas acho que o nosso maior desafio hoje é gestão de equipe, gestão de pessoas. Contratações, a gente vê muitas pessoas que não tem comprometimento com o seu trabalho. Então, assim, tá vindo uma geração de pessoas que elas não têm comprometimento, principalmente com essa história de agenda. Aí eu sou MEI, então eu tô... se eu não quiser ir trabalhar hoje, eu não vou. Então, isso a gente tá tendo uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade muito grande, mais até aqui do que lá, né? Mas a gente tá conseguindo, as coisas estão conseguindo se alinhar, mas essa gestão de pessoas acho que é o mais difícil, é o mais complicado dentro de uma empresa. Acho que qualquer empresa, e quando trabalha com serviços, é pior ainda, né? As pessoas têm a cabeça do CLT, mas querem ser MEI. Então, é difícil tu mudar essa cultura de algumas pessoas. E engraçado que a gente está vivendo isso em 100% dos negócios, né? O Brasil está vivendo essa transição de eu não quero mais ser CLT. Eu não quero, eu estou inconformado, eu quero começar a migrar para o meu próprio negócio. E aí ele vai lá, faz um MEI, faz uma parceria com um espaço como o seu, só que ele ainda está com a mentalidade pequena. Ele acha que, no caso, deixei uma comissão para o salão, né, para o espaço. Essa comissão, ela acaba, porque eu deixei tanto para o salão. Gente, coloca tudo no papel. Às vezes eu falo isso, eu troco com você. Você paga todas as despesas do mês, que envolve sala, condomínio, IPTU, contabilidade, tudo que envolve, cafezinho, chá, água, papel higiênico, tarifa de máquina de cartão. Coloca tudo isso e vê quanto some. Sim. Né? Então as pessoas às vezes não têm essa visão. E outra, não adianta tu querer ser MEI, mas se tu quiser ter eu quero valor fixo. Gente, valor fixo não existe mais. Hoje em dia você faz teu salário, a tua comissão, depende só de você. Eu sempre coloco para as pessoas, aqui é um shopping, o Requinte é um shopping. E cada um de vocês são uma loja. Então, cada loja divulga o seu trabalho e o Requinte vai divulgar num todo. Então, de quem é a responsabilidade de divulgar o teu trabalho? É sua, não é minha. É minha também, claro, mas num todo. Mas você é responsável pelo seu trabalho e pela sua clientela. Sim. Eu vivo muito isso também, tá? Eu acredito. Às vezes, inclusive, o evento. Nossa, mas o evento tá X, tá caro.
E mas tudo que envolve, é isso que eu falo. E tu conhecer o requinte é uma experiência. Sim. É uma experiência. Então, viver uma experiência, ela tem um custo. E não adianta tu chegar lá com uma expectativa, nossa, ai, tem isso, tem aquilo, e tu chega lá e ser decepcionado. Então, independente se não tiver ninguém lá dentro, a experiência vai ser a mesma. Se for o único cliente, a tua experiência vai ser a mesma do dia que o salão estiver lotado. E não só o salão, a parte de clínica, né? É uma parte de relaxamento. Então, salão de beleza tem que deixar de ser aquele espaço para pintar cabelo e fazer unha. Salão de beleza é acolhimento, é abraçar pessoas, é acolher pessoas. Então, as pessoas têm que mudar essa mentalidade também em relação ao que é um salão de beleza hoje. Sensacional. E para trabalhar com você, o que você não abre mão, em hipótese alguma? Propósito. Hoje qual é o teu propósito? Ajudar mulheres, empoderar mulheres. Tanto que agora no mês de março a gente está fazendo algumas campanhas para o Dia da Mulher e a gente vai ter exatamente isso, ações que falem sobre autoestima, sobre sexualidade, que é uma coisa que existe muito tabu sobre sexualidade. Então nós faremos alguns trabalhos em relação a isso, trazendo pessoas e juntando mulheres. A gente faz a tarde das requintadas. Quero te convidar para fazer uma tarde com a gente. A gente convida uma pessoa e essa pessoa convida algumas amigas. Então a gente promove um coquetel e fizemos exatamente isso. Uma pessoa vem falar de algum assunto importante. Ele tem a ver com as tuas convidadas, ele tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E automaticamente as pessoas elas vão chegando de uma forma incrível, que não tem... que todas vão falar a mesma língua. Sabe? Aquele processo vai ser importante para todas elas. Sim, que massa. E hoje, por exemplo, conforme a gente vai avançando, né, a gente vai ficando um pouquinho mais seletivo. Sim. Né? E eu imagino que, poxa, com um salão como o Requinte, você vai encontrar várias pessoas. E essas pessoas vão querer acessos a você. Mas você limita para entrar na tua vida pessoal? Com certeza, com certeza. O que uma amiga sua tem? Como é ser uma amiga sua? O que ela tem? Por que você acolheria uma pessoa dentro da sua casa, por exemplo? Olha, hoje como você falou, eu estou bem seletiva com algumas coisas, porque a gente acaba com o passar do tempo sendo usada por pessoas também, né? Sim. Eu sempre falo, tem pessoas que elas nos chegam de uma forma e elas vão se transformando aos poucos, né? A gente vai conhecendo aos poucos, né? E para mim, hoje, a minha maior dificuldade em trazer pessoas para dentro da minha casa, para o meu convívio, é a falta de caráter. Né? Pessoas que elas têm que se maquiar para te agradar, e eu não quero isso. Se eu tiver que vestir uma fantasia, vestir uma máscara para agradar alguém, ou que essa pessoa tem que fazer isso por mim, eu não quero perto de mim. Eu quero pessoas de verdade. Quero pessoas de verdade que tenham sentimentos, que tenham coração, que falem de coisas grandiosas, que não falem de problemas. Problemas a gente tem. E se a gente ficar emanando problemas, a gente só vai ter problemas. Exato. Então eu sempre falo, a gente é o que a gente vibra. Então acho que tudo é uma energia, tudo é uma coisa que ela vai se juntando. E hoje pessoas que não tenham caráter, que não tenham uma desenvoltura, um contato com pessoas, isso eu não quero perto de mim. Pessoas que venham para agregar, para passar a perna, para puxar para trás, já teve gente demais. São os nossos valores, né? Que a gente não abre mão em hipótese alguma. Não. Eu tenho um muito forte também, que é a honra. Para mim, se eu sinto que ela não me honra de volta com a mesma proporção que eu honro, eu acabo ficando com o pé atrás. Para mim, honra é algo que é inegociável. E eu até comentei essa semana, né? Eu tenho feito bastante, passei por alguns grupos de network, né? Nos últimos anos, assim. E hoje eu fiquei muito seletiva exatamente por isso. Porque não adianta estar com pessoas que elas te dão aquela injeção de adrenalina, de endorfina, você está ali, bombando num dia de um evento, no outro dia a pessoa está lá embaixo. Então acho que a gente precisa de pessoas que vamos pegar na mão, vamos andar juntas, né? É pessoas que andem juntas com a gente. É como eu digo, hoje para te ter uma parceria com alguém, para te ter alguém que te mova, que te empolgue a fazer alguma coisa que tu admira, a gente tem que andar junto. Não é um na frente nem outro atrás, vamos andar um ao lado da outra. Acho que a coisa funciona muito melhor assim. Exatamente. Existe uma pergunta que eu sempre faço nas entrevistas, que eu amo fazer, que é: por que você faz o que você faz? Porque eu amo o que eu faço. E você escolheria fazer outra coisa? Não consigo imaginar fazendo outra coisa. Tanto que quando eu fechei o Requinte, esse foi uma das coisas, eu fechei, tá, e o que eu faço agora? Uau. Eu não conseguia me imaginar fazendo nada a não ser aquilo ali. E eu não consigo hoje me dizer assim, vou fechar o Requinte. Tá aí eu não saberia, eu não teria, faz 25 anos que eu trabalho na área, então eu não saberia fazer outra coisa, a não ser o que eu faço.
Hoje não atendo mais, né? Já atendi muito, hoje não tenho mais condições de atender. Hoje eu passo mais a parte administrativa, mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E pra gente que lida com muitas coisas, muita gente, a gente precisa se recarregar. Sim. Como você se recarrega? O meu recarregar a bateria é isso aqui, ó. Olhar para o mar, sentar ao mar, para mim é uma das melhores coisas que tem, é onde eu recarrego a minha bateria. E faço minhas terapias, barra de axis, constelação, que eu não abro mão, mesmo que eu não vá para constelar, mas que eu vá para participar. Isso são coisas que me recarregam a bateria, elas me fazem me sentir forte. E nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, eu tenho mudado muito a minha maneira de ser, mas eu estou trazendo as coisas com mais leveza. Então tem coisa, hoje eu não quero olhar para isso. Vou deixar aqui, tá ali, amanhã eu olho. Que eu consigo resolver as coisas com mais clareza. Hoje eu tô me permitindo fazer as coisas com mais calma. Hoje eu não vou olhar para isso. Amanhã eu olho. Porque se eu fizer na hora, tomar alguma atitude muitas vezes na hora, eu vou acabar errando. Então eu prefiro esperar, não, deixa quieto, depois eu resolvo. É o famoso equilibrar os pratos. Exatamente. Né? E isso eu tive muito nas terapias que nós inclusive temos, né, no Requinte algumas, foi através disso. Que me deu um certo equilíbrio, uma certa calma, ao decidir muita coisa. Sensacional. E tem algum objetivo realizável para agora, para os próximos, que você possa contar, claro? Mais uma unidade do Requinte. Uau! Nesse ano a intenção é abrir mais 2 unidades. Já temos as especulações? Temos. Centro de Florianópolis. E aqui a gente não sabe se vai ser Itajaí ou Itapema ainda. Nós temos 3 lugares, Itajaí, Itapema e Imbituba. Então esses 3 lugares sairá a unidade do Requinte no decorrer do período, né? Mas esse ano a intenção é abrir uma no centro de Florianópolis e mais uma aqui próximo. Então aguardem, mulheres, porque vocês estarão muito mais requintadas. E no próximo segundo semestre de 2026, o Requinte vai aparecer com as franquias. E bastante novidade nas franquias. Guardem isso, porque se tem que vai aparecer depois com as unidades, hein? Guarda bem, gente. E muito em breve, eu tô namorando essa ideia com ela há algum tempo, a gente vai lançar o podcast Requintadas, porque merece. E eu acho que, assim, é muito mais até do que só falar de estética. Não é só estética, é falar de pessoas. Exato. É falar de pessoas. E eu sempre falo, pessoas movem pessoas, né? E não é só a estética, como a gente falou, não é só a beleza externa. Uhum. Não é só o que a gente tem por fora é uma casca. Sim. Mas lá dentro. Então, empoderar mulheres, o trabalhar com mulheres é isso, é trazer, despertar o que essa mulher tem de melhor, na área financeira, na área profissional. Uhum. Então, acho que a gente tem muito mais o que fazer do que só embelezar mulheres. Sim. Empoderar e embelezar são palavras totalmente diferentes, com sentidos totalmente diferentes. Me veio um insight, eu não sei como é que vai ser quando externar veio agora. Embelezar sim a mulher, mas para que ela se sinta bela. Exatamente. Porque a quantidade de gente maravilhosa, e aí eu tiro por mim, porque até os 27 anos eu não me via bonita. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma das mentoradas, né, uma das meninas da cúpula, e ela estava falando que ela agora todo o investimento está sendo para que ela consiga se olhar no espelho e se ver bela. A quantidade de mulheres lindíssimas que não se acham bonitas. Mas é que não se perdoam, não se permitem. É a permissão, o que eu falo sempre. Te permita ser você. Exato. E não fique com julgamento. O julgamento a gente sempre vai ter. Se a gente vai ligar para isso, nós não vamos sair do lugar. Exato. Ou se preocupar que, fulano falou isso. Gente, nós temos que ver a nossa vida. Os outros não nos diz respeito. Exatamente. Sensacional. Sensacional. Brilhantemente respondido. E uma pergunta agora bem específica, e eu sempre gosto de ir para essa pergunta porque eu acho que a gente tem uma missão muito forte. O que é a cúpula? O que a cúpula representa para você hoje? A cúpula eu me senti acolhida, né? E como eu falei, como eu participei de alguns grupos de network, eu acho que a cúpula tem tudo para mim é uma via de 2 mãos, né? De mão dupla. Então uma pessoa a gente acaba criando setores, acaba criando junção de mulheres que a gente consiga mostrar o nosso trabalho e nos unir para um trabalho maior. E não é um trabalho só na parte estética, não é só um trabalho num salão de beleza. É isso, é fazer um network com outras mulheres, é juntar mulheres para falar de negócios. Uhum. Gente, é tão importante isso, porque as mulheres elas querem competir muito.
Sim. E essa competição, ela não é legal. Não. Existe a competição, claro, mas ela não é legal quando tu começa a competir uma coisa, eu quero ser melhor que fulano. Não, isso eu vi na cúpula. Um público de mulheres que realmente elas estão ali para alcançar a mão. Vamos comigo. Exato. Então foi isso que eu vi na cúpula quando eu conheci. Exato. Exatamente. E te conhecendo um pouco mais agora, né, alguns trabalhos que a gente está fazendo junto, isso me deixou mais segura em estar onde eu estou. Uau. Obrigada. Eu tenho uma admiração profunda por você. Obrigada. Desde o momento que eu te conheci, quando conheci a história, mais ainda, quando tive acesso à vida pessoal, mais ainda. E essa admiração, ela só aumenta, não só pela empresária que você é, mas pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela avó que você é. Passou por isso esses últimos dias e eu amo, como eu falo assim, ó, eu amo estar com as minhas filhas e com meus netos. Eu não quero ser vó. Gente, eu amo ser vó. Eu amo aqueles 3 pitocos ali, eles são tudo para mim. Minhas filhas são muito importantes, elas trabalham todas comigo, né? Então, a gente procurou ter uma família próxima, né? Apoiar. Sim. E você teve esteve com a gente esse final de semana e foi muito agradável. Foi um final de semana surreal para mim. E como equilibrar esses pratos? Empresária, mãe, avó, mulher. Olha, não é fácil, mas hoje eu estou me permitindo alguns momentos do meu dia viver para mim. Então hoje a minha empresa, eu tenho pessoas que fazem a parte de administração, de gestão, e eu tiro alguns momentos para mim, para ter qualidade de vida comigo em primeiro lugar, com as minhas filhas e meus genros e com os meus netos. Tiro esse momento somente deles. Uau! Tem uma última mensagem para passar para as pessoas que estão assistindo, para as empresárias? Nunca desista. Corra atrás dos seus sonhos. Busque conhecimento. Quem é da parte estética, como você falou que tem uma pessoa que está começando, vai atrás de conhecimento. Conhecimento nunca é demais, é uma coisa que ninguém te tira. Então assim, ó, trabalhar é bom, mas cuidar da gente é melhor ainda. Pessoal, e a gente fica por aqui, né? Nós nos vemos aí na próxima semana. Com muito mais conteúdo, com muito mais mulheres incríveis, histórias inspiracionais. A Cúpula, ela é muito mais do que só o evento, ela é muito mais do que só bater taça, ela é conhecimento, ela é desenvolvimento, ela é empoderamento real feminino. Estejam com a gente. Nos vemos na próxima semana.